Olá, leitoras! Nós estamos iniciando mais uma jornada aqui no nosso clube de leitura, o livro Mora em Mim. Vamos ler agora no final de março e abril o livro Persista e Não Desista, da Sheila Walsh, Agarrando-se à Esperança quando a vida está desmoronando. É esse livro que nós vamos ler, estudar, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, porque o nosso objetivo é esse, né? Que Deus fale conosco, que ministre ao nosso coração e que a gente possa crescer na nossa vida espiritual através das nossas leituras. Bom, nós temos muitas pessoas chegando agora no clube, então eu queria me apresentar um pouquinho do clube, como ele funciona e depois fazer uma breve introdução do nosso livro, né? Como o que nos aguarda aqui nessa leitura. Bom, meu nome é Kelly Piragini Sonda, eu sou esposa, sou mãe de 2 meninos, o Nicolas de 8, o Henrique de 3. Sou daqui de Curitiba, Paraná, sou membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba e eu tenho uma formação em teologia e uma formação em letras, português e inglês, e depois segui para um mestrado em teoria literária. Então, eu sou professora de língua inglesa, né? Mas chegou um momento que então eu resolvi unir todos esses conhecimentos e abrir um clube de leitura. Cristão, obviamente, né? Mas eu abri o livro Mora em Mim em 2021, juntamente com uma amiga, né? Ela acabou indo seguir os outros sonhos, ela faz hoje uma faculdade de psicologia, então está se dedicando a isso, e eu continuei com o clube. Tem sido assim muito abençoador, são várias leituras que a gente já fez e cada livro nos impacta de uma maneira diferente. Mas o mais interessante, o mais bacana é que em todos eles Deus fala conosco de alguma forma e trabalha muito ao nosso coração. A gente nunca é a mesma pessoa que começou o livro, né, e terminou. A gente sempre muda nesse processo, nesse meio tempo. O clube funciona como? Hoje temos também uma equipe aí que me ajuda no clube, que prepara algumas atividades práticas para vocês, ajudam a fazer resumo, ajudam muito com o encontro presencial que a gente faz. Então quem é de Curitiba já se programa para o dia 29 de abril, a gente vai ter um encontro presencial, quem é de fora tem um encontro online, tá? Então, sim, tem toda uma equipe dando um suporte, pessoas maravilhosas que Deus levantou mesmo para ajudar nesse projeto. Como que funciona o clube, gente? O clube é muito simples, tá? Você vai ler o teu livro individualmente, nós não temos leituras coletivas, não nos encontramos em nenhum momento para leitura. Você vai ler o seu livro na sua casa, individualmente, e tem vídeos que vão te ajudar a aprofundar essa leitura, fixar mais o conteúdo. Nós temos as atividades práticas que nós vamos colocar lá nos grupos do WhatsApp ou Telegram, você escolhe onde você quer estar, né? Tem oração, nós temos sempre na semana também um dia que a gente abre ali para pedidos e nós temos uma oração que é enviada, eu oro por vocês, então nós vamos caminhar juntas durante esse processo, tá? Mas todo o conteúdo você vai recebendo lá pelo grupo do Telegram ou do WhatsApp, tá? Então você precisa estar nesses grupos para participar do clube e você precisa adquirir o seu livro, ok? Então se você ainda não tem o livro, procura um lugar que esteja entregando rapidamente agora e compre o seu livro para você poder participar com a gente. Bom, esse livro, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro, tá? Persista e Não Desista. A Sheila Walsh, ela é uma autora, da Escócia, ela nasceu na Escócia. Ela é professora da Bíblia, apresentadora de TV, ela foi cantora, ela ainda canta, né? Mas teve uma época que ela se dedicou muito a essa parte do canto ali, da música mesmo. Ela é alguém que estuda muito a Bíblia, então ela tem uma formação muito profunda em teologia, com mestrado, com doutorado, e ela traz esse embasamento dela para os livros, e isso é muito bacana. A mensagem dela nesse livro é que Deus é fiel e Ele está nos segurando, tá? Ela já vendeu mais de 5 milhões de livros, né? Vários ela já escreveu. E um dos best-sellers dela é o Persista e Não Desista, tá? Que a gente vai ler agora. Ela é casada com o Barry, e ela tem um filho, Christian,
que, né, tá fazendo pós-graduação, já não mora mais com eles, mas eles são do Texas e eles vivem ali com 2 cachorros, que são o xodó da Sheila Walsh. É muito importante para a gente entender o livro, para a gente entender, eu acho que sempre, né, um livro escrito pela Sheila. Deixa eu falar aqui, o nome dela, né, em inglês é Sheila Walsh, mas a gente vai falar aqui Sheila, que vai ficar muito mais fácil pra gente, tá? Mas é muito importante a gente entender o contexto da Sheila Walsh, entender a sua história, para entender como ela fala conosco e por que ela fala conosco dessa forma. Eu vou fazer um parênteses porque, assim, na literatura, antigamente, talvez quando você estava, se você tem uma idade, quando você estava no ensino médio, no segundo grau, você via, né, o professor sempre falando, buscando ali da vida do autor para tentar entender a obra. Mas chega um momento ali da teoria literária que se diz que o autor morreu. Ou seja, a partir do momento que o autor entrega a obra para nós, nós não olhamos mais para ele, nós não pensamos no que ele quis dizer ou não quis dizer. A gente vai olhar para a obra, a gente vai olhar para os personagens, para o cenário, né, para o local, para as falas, e nós vamos interpretar com aquilo que nós temos, que é o livro, sem olhar para a vida do autor. Porém, a gente está falando aqui de um livro de vida cristã, nós não vamos ler um livro de ficção, com personagens, com cenário e tudo mais. Nós vamos ler um livro de devocional cristão, né, de vida cristã. E aqui é muito importante a gente entender esse contexto, porque a Sheila Walsh, ela traz muito da vida dela pro livro e ela fala com muita empatia e com muito amor. E a gente tem que entender de onde vem toda essa empatia dela. A Sheila Walsh, ela sofreu muito numa quebra que ela teve com o pai dela, porque o pai dela era uma pessoa boa, amorosa, carinhosa, que ela amava profundamente, mas um belo dia ele tem um aneurisma, e esse aneurisma paralisa o lado esquerdo do seu corpo e faz ele não falar mais, ele não conseguia mais falar, ele emitia sons, alguns grunhidos, e enfim, ele fica assim extremamente irritado, nervoso, se transforma em outra pessoa. E ele desconta toda a raiva dele na Sheila, né? Ela tinha outros irmãos, mas ele desconta toda a raiva nela. Ele não fazia nada de ruim para os outros irmãos, mas ele cuspia na Sheila, né? Ele batia, ele gritava, enfim, puxava o seu cabelo. Ela viveu anos de muito sofrimento, muita dificuldade. E teve um dia que ela estava brincando com um cachorro e ela sente que tem alguém perto dela. Ela olha para trás e ela vê que é o pai dela com a sua bengala na mão e ele tá pronto para bater nela com a bengala. Ela diz que na hora ela não sabe muito bem o que ela fez, ela não sabe se ela puxou, se ela empurrou, o que ela fez. Sabe que seu pai caiu no chão e ficou ali emitindo alguns sons, né, bravo. E eles decidem então que ele precisava ir para uma casa de apoio, que ele não podia mais continuar ali junto com a esposa, os filhos, porque ele já estava sendo uma questão de perigo para as outras pessoas. Então ele vai embora, fica um tempo nessa casa, mas um dia ele consegue fugir e ele acaba se suicidando, se jogando num rio e morrendo ali afogado. Então ela tem uma história assim muito pesada, muito doída. E ela diz algo que é interessante, que ela cresceu com o sentimento de que o pai via nela algo que não era bom, né? E a desprezava por isso, que ele percebia alguma coisa que ela não percebia, que estava de errado com ela, e por isso ele a desprezava. E ela, quando cresce, ela começa, vai para o ministério, começa a atuar no ministério, começa a trabalhar, se dedicar a isso. E ao mesmo tempo que é uma bênção, ela começa a se esconder atrás de tudo isso, ela começa a levar uma vida agitada, uma vida muito barulhenta, sempre com TV ligada, rádio ligado, para não enfrentar o silêncio, para não enfrentar os seus questionamentos, as suas dores. E aí chega um dia que ela está apresentando um programa de TV, que nessa época ela já apresentava um programa, e a convidada pergunta para ela, fala assim: nossa, Sheila, você tá sempre aqui perguntando como nós estamos, se tá tudo bem, como você está?
E naquele momento ela não estava preparada para aquela pergunta, pega de surpresa e ela pensa, né, como ela está de verdade, e ela desaba a chorar no meio do programa de televisão. E naquele momento ela fala, não dá mais, eu preciso de ajuda, eu preciso enfrentar as minhas questões que estão ali guardadas. Então ela se interna numa clínica para depressão, para tratar com a depressão. Quem já conheceu, quem já visitou algum tipo de clínica assim, sabe como é pesado o ambiente e como é ruim para quem entra, porque eles tiram qualquer objeto que possa apresentar algum risco para a vida da pessoa. Então eles tiram um secador de cabelo, maquiagem, lápis, caneta, se for homem, gilete, né? Enfim, tiram tudo, os seus artigos pessoais, assim. É algo muito assustador. E ela disse que estava naquele dia, ela entrou naquela instituição, estava arrasada, acabada. E entra alguém no quarto dela, entrega a ela uma ovelha de pelúcia e fala assim: o pastor sabe onde te encontrar. E ali ela começou então a caminhada dela de tratamento, de cura dessa depressão que ela vivia e que ela lida, né? Ela lida com essa depressão até hoje. E ela diz que todo dia ela levanta, recita um salmo e diz: eu sou Sheila Walsh, filha do Rei dos Reis. É algo que ela leva para sua vida, para ela lembrar quem ela é em Cristo todos os dias. Então a Sheila, ela vai usar muito as suas histórias, tá? Muito o seu sofrimento como uma ponte entre ela e o seu leitor. E isso é muito importante. Nós temos que olhar para essa leitura, né? Nós temos que nos fazer uma pergunta: como nós vamos ler este livro, tá? Como nós devemos olhar para este livro? Eu quero ler um trechinho aqui na página 9, uma frase, né, dela na página 9, que ela diz o seguinte, lá no último capítulo: percebi que um dos círculos que eu tinha traçado era um muro construído em volta do meu coração para me proteger. Todas nós construímos muros para nos proteger em algum momento da nossa vida. Ou nós já construímos, ou nós estamos construindo. Mas nós temos que olhar para esse livro como um livro que quer derrubar esses muros e quer construir pontes, quer nos permitir construir pontes. Nós vamos ter que olhar para questões difíceis, talvez, dentro de nós. Nós vamos ter que enfrentar perguntas difíceis. Nós vamos ter que nos perguntar por que nós queremos o controle tantas vezes, por que sentimos medo, por que sentimos vergonha, que temos que nos perguntar se estamos tristes, decepcionados com Deus de alguma forma, porque não ouvimos, não entendemos a sua voz em algum momento. Nós vamos ter que olhar para perguntas difíceis, mas nós vamos ter que ser capazes de baixar os nossos muros, de construir pontes, né? E de derrubar realmente os nossos muros e permitir que Deus trabalhe no nosso coração. Não é fácil, nós vamos ter que admitir que nós não somos perfeitas e que Deus não quer que nós sejamos perfeitas. Não é isso que Ele busca em nós. Ele busca um relacionamento conosco, Ele busca que estejamos sensíveis à sua voz e crescendo a cada dia. Mas Ele sabe que somos humanas e nós temos que ter isso em mente. Então nós vamos precisar baixar a nossa guarda e dar liberdade para Deus agir na nossa vida e transformar os nossos corações através dessa leitura. Nós vamos ter que pedir para Deus que Ele nos mostre as nossas partes quebradas, as nossas dificuldades, aquilo que Ele quer trabalhar e transformar na nossa vida, tá? É uma leitura envolvente, é uma leitura que emociona, mas é fácil de ler porque ela traz histórias, ela traz ensinamentos de uma maneira muito acessível, muito fácil de compreender, né? Ela desvenda algumas verdades da Bíblia de uma maneira muito simples para nós e nos leva a um entendimento muito importante e relevante.
Mas nós temos que tomar uma decisão. Se nós vamos nos fechar, né? E continuar fingindo que talvez não há nenhum problema, eu sou forte, eu não preciso, né? Mas nós vamos continuar carregando alguns pesos no nosso coração, ou nós vamos nos abrir para um processo que nem sempre é fácil, que muitas vezes é doloroso, que é difícil, de reconhecer que é Deus quem sabe mais, que é Deus quem está no controle, e que Ele entende as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus defeitos e me ama, mas que Ele quer gerar transformação. Então, quando nós aceitamos o processo, nós encontramos lá no fim uma liberdade, né? A liberdade de não estar mais carregando pesos na nossa alma, pesos no nosso coração, encontrando uma paz que excede todo o entendimento. Na página 10, ela também vai falar algo muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: todos nós queríamos ser mães, parceiras e amigas perfeitas que nunca machucam outra alma, mas somos falhas e é por isso que precisamos do Pai. Então, acho que essa é uma grande mensagem desse livro. Olha, nós não somos perfeitas, nós nunca seremos perfeitas, mas nós precisamos do nosso Pai nos mostrando o que Ele quer fazer com a nossa vida, qual o seu propósito para nós, o que Ele não quer mais que a gente carregue. Ele quer trazer cura, trazer o seu bálsamo sobre nós, para que a gente ande em paz e liberdade. Nós vamos então ter que olhar para essa obra com muita humildade, falando assim: Deus, eu quero colocar a minha vida aqui totalmente no seu altar enquanto eu estiver lendo. O que o Senhor tiver para falar comigo, fala. O que o Senhor quiser transformar, transforma. Eu te dou liberdade, eu te dou acesso ao meu coração para que o Senhor faça algo novo. Não é fácil isso, parece fácil falar, não é fácil fazer. Mas eu creio que se nós fizermos isso, Deus fará coisas tremendas na nossa vida. Nós vamos ter que visitar algumas perguntas, como por que eu busco estar sempre no controle? Né? Eu tendo me isolar quando eu enfrento dificuldades? Ou eu me abro para criar pontes? Como eu me sinto quando eu não escuto, eu não entendo a voz de Deus? Por que enfrento o silêncio de Deus tantas vezes na minha vida? Como lido com o medo? Eu deixo ele me paralisar? E a vergonha, eu acredito em tudo aquilo que ela fala para mim? Ou eu me lembro das verdades da Bíblia sobre a minha vida? Muitas vezes nós vamos ter uma tendência de olhar e falar: não, isso não é pra mim, isso é muito, a minha vida não tá ruim, tá tudo bem, não tô passando por problemas, não tô passando por dificuldades, talvez, né? A gente pode ter esse olhar, mas a gente tem que lembrar que todas nós temos um coração imperfeito. E nós precisamos permitir que Deus jogue luz nas nossas sombras, que Ele nos mostre aquelas áreas que estão ali escondidas e que Ele quer transformar. O Timothy Keller, no seu livro Encontros com Jesus, este livro aqui, ele vai falar algo muito interessante na página 90. Ele diz o seguinte: a verdade é que no fundo você sabe que existe mesmo alguma coisa errada em sua vida. Por que trabalha tanto? Por que precisa estar certo o tempo todo? Por que se preocupa tanto com sua aparência? Porque você sabe que algo está errado e tenta se purificar, se justificar, encobrir a culpa. Então, todas nós temos um coração imperfeito. Temos um coração que precisa ser trabalhado. Que não é um coração ruim, não é. Mas que é um coração que precisa passar por processos até o final da nossa vida de transformação. E a gente tenta encobrir. Lá como Adão e Eva, o Timothy Keller também vai falar, quando pecaram lá no Jardim do Éden, tentaram encobrir os seus erros com folhas de figueira, esconder a sua nudez. Nós escolhemos folhas de figueiras para encobrir as nossas imperfeições. Nós buscamos muitas vezes o sucesso, nós buscamos nos esconder atrás da nossa caridade, da nossa bondade, de ajudar os outros sem limite, sem pensar em si, na sua saúde. Um sorriso muitas vezes a gente coloca no rosto para tampar aquele coração que está triste, que está amargurado muitas vezes.
Então, todas nós usamos as nossas folhas de figueiras e nós vamos olhar para elas, né, com todo o amor que a Sheila Walsh olha, com todo o carinho de alguém que sofreu, que enfrentou muitas batalhas, que enfrentou muitas dificuldades. Eu falar, olha, você está enfrentando essas dificuldades, né? Você às vezes erra, se sente mal, se sente culpada, você enfrenta a vergonha, você enfrenta o medo. O que você enfrenta? Não tem problema, com Jesus a gente pode enfrentar qualquer coisa. E aí a gente vai nos livrar das nossas folhas de figueira e vai seguir com Jesus. É muito importante a gente olhar, lembrando que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Todos nós somos seres humanos, seres imperfeitos, que estamos a cada dia buscando caminhar e nos aperfeiçoar. E quando eu olho para isso, eu lembro muito de Shakespeare, porque Shakespeare continua sendo lido até hoje, porque ele trata desses aspectos que são inerentes ao homem, né? Os aspectos sombrios e atemporais de todo ser humano. Shakespeare vai lidar com isso. E por isso ele é lido até hoje, porque ele vai falar sobre o amor, sobre o ódio, sobre o ciúme, sobre a inveja, sobre a ambição, sobre a dúvida, coisas que todos nós sentimos e vivemos no nosso dia a dia. É muito interessante a gente olhar para a história de Macbeth, por exemplo, e ver que a gente tinha ali um general, né, do reino, do rei Duncan, que era uma pessoa honrada, uma pessoa íntegra, justa, boa. E aí ele recebe uma profecia. Algumas bruxas dizem que ele vai ser barão e logo em seguida rei. E quando a primeira profecia se cumpre, ele se torna barão. Ele então permite que a ambição tome conta do seu coração. E aquela pessoa que era uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa de caráter, uma pessoa respeitada, ele vai deixando a ambição controlá-lo e ele comete atrocidades, né? Conforme a obra vai se desenrolando, ele vai se tornando cada vez mais insensível e vai tendo cada vez mais sangue em suas mãos. Ele acaba assassinando o rei enquanto dormia, algo que era extremamente desonroso, né? Algo que era inadmissível. Ele então assassina o rei, se torna rei e vive neurótico, pensando que alguém fará o mesmo com ele, né? Não conseguindo lidar com a sua culpa, com os seus sentimentos. E a questão é como alguém tão bom consegue cometer um ato, né? Uma atrocidade dessas. E a questão é que, na verdade, ele era apenas um ser humano, como todos nós, que temos a nossa luz e a nossa sombra, que temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. E nós podemos baixar a guarda e olhar para essas questões e falar, Deus, aonde há coisas aqui que eu não percebi, que eu não entendi? Tenho usado folhas de figueira na minha vida e eu ainda não sei? Me ajuda a transformar o meu coração. Porque quando nós nos aproximamos da luz, nós não permitimos que o mal ganhe força em nosso coração. Porque todos nós temos tanto bem quanto o mal ali dentro. É inerente à nossa condição humana. Mas quanto mais perto a gente estiver de Cristo, né, mais da luz nós teremos, menos da sombra nós teremos. Então, a proposta desse livro, eu acho que é jogar luz aos nossos corações. É falar, olha, o que você está enfrentando aí, que está atrapalhando a sua vida, que você não está dando bola, que às vezes você está trabalhando, não pensando, não refletindo, evitando se autoavaliar, refletir, analisar do que você está se escondendo. E aí olhar e ganhar uma liberdade em Cristo, entregando todos esses nossos fardos e essas nossas dificuldades para Ele e caminhando leve, sabendo que somos amparadas por Deus, que Ele nos ama mesmo nas nossas imperfeições, né? Davi foi imperfeito e ainda um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que amava a Deus e reconhecia seus erros, se quebrantava e seguia em frente junto com Deus. Então, meu recado é, não tenha medo de baixar a guarda, não tenha medo de baixar a guarda para esse livro, né? Quebre os seus muros, porque há bênção do outro lado do rio.
É como se nós estivéssemos enfrentando, né? Entrando num rio. E a gente quer chegar do outro lado da margem. E a gente vai chegar se a gente permitir que Deus trabalhe lá no profundo da nossa alma e do nosso coração. Que a gente visite perguntas difíceis muitas vezes. Que a gente quer silenciar ali, deixar quietinha. Mas que a gente olhe para elas entendendo o amor de Deus na nossa vida e como Deus trabalha. Então eu espero que você tenha uma jornada incrível. Eu te peço que cada vez que você for ler, que você antes de começar a tua leitura, você pegue o seu livro e você faça uma oração e fale: Senhor, fale ao meu coração. Eu te dou liberdade. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para trabalhar na minha vida. Fale comigo através dessa leitura. Se permita às vezes chorar, porque às vezes a gente chora com essa leitura, ela traz algumas histórias que nos envolvem de tal maneira. Se permita sentir aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tá bom? Então, vamos juntas, comenta o que você se você já começou o livro, o que você já tá achando, o que você já tá encontrando por aí, o que tá ganhando seu coração, o que tá sendo difícil, o que tá sendo fácil, o que você achou dessa aula. E vamos caminhando juntas, tá? Esse é o nosso propósito, que você não caminhe sozinha aqui no clube, mas que nós estejamos juntas aprendendo e nos fortalecendo. Um beijo e até a próxima!